Salve, turma boa! E aí, muito calor? Acabou de chover bastante hoje, quarta-feira, 27 de setembro, aqui em São Paulo. Vamos ver se as temperaturas vai cair 14 graus, né? Uma semana que eu tenho muito assunto denso, né? Até nem vou ficar com muita enrolação. Quero só fazer uma explicação de um tema que eu até agora não abordei. Eu não abordei a condenação dos réus do 8 de janeiro pelo Supremo, porque está em curso. Quando eu tiver um quadro melhor, eu venho abordar com vocês aqui a dosimetria da pena, como é que está, quantos já foram, quais são os próximos passos, né? Então, isso é um tema que está em andamento, tá? E como eu estou muito preocupado com essa aula de hoje, porque eu acho ela muito séria, muito importante, com temas muito relevantes para as próximas provas. E essa cara de sono não é porque de olheira, porque realmente o calor dessa noite foi o maior que eu já senti. 3 horas da manhã acordei e não dormi mais, né? Quero, assim dizer, citar uma prova que foi da PM de São Paulo, aí 100 mil candidatos. 2 questões estavam nos livros e uma estava na aula, tá? Então, tem livro de questão de atualidades com questões comentadas. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Aproveita que eu faço uma promoção, eu te dou um livro de graça, você adquire 3, tá? E, enfim, até 15 de outubro sai o livro 15. Você vê como é a produção de fatos importantes para a gente fechar essa prova com você de atualidades. Só uma ressalva para quem foi prestar carreiras policiais, eu tenho 2 livros sobre direitos humanos também. É uma outra pegada, com 100 questões comentadas. No de atualidades eu divido Brasil e mundo e tal, mas essa aula não é aula de merchan, essa aula é aula de conteúdo. Então vamos lá, porque tem muita coisa para falar. Ficando pequenininho, este verde é diferente daquele, apesar de veja que eu gosto de verde, apesar de ser São Paulino e estar muito feliz. E Diogo, como é que eu faço? Ora, segue a gente no Instagram, porque se você já não segue lá, eu aviso quando a aula subiu no canal do YouTube, do Vencendo o Concurso, você clica em vídeos, vai descendo até você achar. É muito vídeo, você vai ter que descer bastante, porque toda semana sobe 10 vídeos lá de outras disciplinas. Sobre os livros, é tudo pelo WhatsApp, né? Cada livro individual custa R$ 25, é o preço de uma Heineken, que eu não aumento desde 2021, tá? Dá um trabalho louco fazer o comentário, manda o WhatsApp para mim. Agora está no modo avião, porque eu não vou deixar o celular interromper, e a pessoa envia o Pix e eu envio para ela. Eu não tenho colocado mais no Hotmart, porque lá as taxas são muito altas, fica muito caro, né? Comigo eu negocio, eu analiso o edital para você, recomendo quais questões você deve adquirir, né? Então, o meu WhatsApp está aí, no final eu repito ele, para o seu controle, semana de 20 a 27 de setembro. Começamos por temas de Brasil. Ainda sobre a questão de Lula estando lá nos Estados Unidos, deixa eu puxar um pouco para trás aqui. Lula está nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, agora já voltou ao Brasil, evidentemente, para a Assembleia Geral da ONU, onde ele produziu a abertura, né? Ele teve um encontro com Biden. E no encontro com Biden, eles fecharam 5 pontos. Foi meio frustrante. Proteger os direitos dos trabalhadores, segundo a OIT, né, que é o órgão da ONU. Promoção do trabalho seguro, saudável e decente. Promover abordagens centradas nos trabalhadores para as transições digitais e de energia limpa, aproveitar a tecnologia para o benefício de todos, combater a discriminação no local de trabalho, enfim, temas gerais sobre a questão do trabalho. Ambos convergem muito nessa questão. Biden, daqui a pouco eu vou falar disso, foi o primeiro presidente a participar de um piquete grevista na história americana, né? E, na verdade, o que frustrou aí é que não deu certo. Eles foram conversar, o grande tema que eles queriam conversar era regulamentar os trabalhadores em aplicativos.
o que seria uma grande novidade, a união de Brasil e Estados Unidos nessa força, porque há muitos trabalhadores nessa situação. E essa pauta não avançou por pressões, nós sabemos aí, de grupos econômicos, tá? Mas Biden em campanha, Lula querendo dar uma olhada na reforma trabalhista lá do Temer, era um tema convergente, assim como a questão ambiental, que foi a pauta lá na ONU. Na conversa com Zelensky também fica aquela velha história. O que o Lula disse? Construção da paz com o diálogo, que está na Constituição brasileira, durou 1h10, com tradução. Isso aí você deve imaginar que é uma meia hora de conversa, super diplomática, né? E aí, o que disse o Lula? Está lá na última. Disse para ele a necessidade de se encontrar um grupo de países amigos que possam construir uma proposta que não fosse nem de um nem de outro, dos dois que estão em guerra. E que a negociação numa mesa de diálogo é muito mais barata do que uma guerra. Na verdade, é verdade, que isso é verdade mesmo. Não tem vítimas, não tem mortes e não tem tiro. Ninguém vai ter 100% numa guerra. Então foi o que o Lula fez, um discurso um pouco diferente, porque a gente sabe que ele tem, por conta dos BRICS, há uma aproximação com a Rússia e com a China, né? Por conta dos interesses econômicos brasileiros. Mas finalmente houve esse encontro que já foi aí algumas vezes, por erros diplomáticos aí, mal sucedido, né? Depois a gente comenta a guerra, em que pé que está, mas, enfim, não quer dizer que avançou muito não, viu, pessoal? Não houve uma conversa que você diz, olha, foi revolucionária no caminho da paz, até porque nós estamos chegando no final do ano, Lula vai ser operado, vai ficar afastado 40 e, vamos supor aí, 2 meses, não deve movimentar muitas peças nesse tabuleiro aí daqui até o final do ano, né? Agora, que a guerra, só os americanos já gastaram 100 bilhões de dólares com essa guerra, né? Então, você tem uma ideia de como essa guerra está consumindo vidas e dinheiro. 100 bilhões, são 500 bilhões de reais. Arrumava o Brasil facinho. E qualquer país do mundo. Saindo daqui, governo e CBF assinam um acordo para monitorar torcedores que frequentam o estádio. Proposta prevê registro de CPF, foto e telefone de torcedores e tem por objetivo combater violência e cambistas. Então, em vermelho, chama Estádio Seguro, é bom guardar o nome do projeto, que nunca entra em voga imediatamente. Os ingressos serão individualizados, ou seja, ficarão vinculados a um CPF, mesmo aqueles entregues gratuitamente. Uma foto do rosto de quem compra ou ganha o ingresso terá que ser registrada, acho que o Palmeiras já faz isso. As informações serão enviadas ao Ministério da Justiça. O telefone celular de cada torcedor também será informado à pasta. Os estádios deverão contar com catracas inteligentes, que vão verificar a validade do CPF, registro dos ingressos, né? Ações de combate ao racismo e homofobia. Chama-se um projeto chamado Estádio Seguro, que deve ser implementado aos poucos, porque isso aí demanda dinheiro e investimentos, né, nos estádios. Mas é um avanço, apesar de ontem mesmo assistir a um jogo e ver uma briga entre torcedores da mesma torcida, né? E a morte aí, morreu um São Paulino aí na final contra o Flamengo, a gente ainda tem cenas terríveis. A Selic cortou de novo, é o segundo corte, então já caiu 1% esse ano na taxa de juros, né? Eles soltaram a ata, disseram que não devem cortar mais do que 0,5%, então não espere o corte de 1%, mas hoje, por exemplo,
agora que eu estou gravando, o Lula está se encontrando com o Campos Neto. Né? Como eu sempre expliquei, é muito importante entender a taxa Selic, que ela é o grande remédio para combater a inflação. Quando você aumenta os juros, naturalmente você inibe a produção. Apesar do desenrola já ter avançado, eu quero ver quando o projeto terminar, eu venho e faço um avanço. Eu vi que já foram 6 milhões de brasileiros que estavam com dívida de até R$100 foram aí anistiados. Agora está pegando o pessoal da conta de água e luz. Como tem uma etapa muito grande, o desenrola, a gente vai precisar ver o balanço final de quanto que se avançou. E naturalmente, nesse último trimestre, já vá olhando para as notícias nesse sentido, né? Que o que acontece? Aumenta a empregabilidade, aumenta o consumo, é jogado muito dinheiro na economia, porém as pessoas têm dívida, tem gastos, né? Mensalidade escolar, matrícula escolar, o IPVA, IPTU e tal. Mas é um dos trimestres mais dinâmicos da economia. Por isso, então, também várias agências de risco e o próprio Banco Central prevendo um crescimento de cerca de 3% da economia brasileira este ano, o que está acima do esperado. Mas é um bom sinal, ainda que agora saiu um ranking, nós não temos a maior taxa de juros do mundo, do G20 agora, né? É o México aí que está na frente, Argentina, né? Turquia. Então, mas nós não estamos naquela casa que é a média global das economias, que é entre 5% e 6%, tá? Então, vá acompanhando. É o segundo corte esse ano, o que dá uma queda de 1%. Tem que saber exatamente, porque eles podem vir a perguntar. Isso tem muito a ver com a educação. Câmara aprova projeto que tipifica cyberbullying e aumenta a pena para homicídio contra crianças cometido em escolas. Texto amplia a lista de crimes hediondos, inclusive induzir automutilação por meio da internet. Esses dias eu vi um absurdo, né? Um desafio feito no Colégio Pedro II, no Rio, para que os alunos batessem numa professora, né? Eu já falei aqui que 7 entre 10 professores em São Paulo já sofreram algum tipo de agressão. E que esses alunos e essa coisa toda polêmica envolvendo aí a Unisa, São Camilo e os trotes produzidos pelas faculdades, que agora a Justiça permitiu que esses alunos voltassem às aulas porque não tiveram direito à defesa. Então, apurar devidamente quem é culpado e a proposta, né, vai para o Senado até ser sancionada, mas quando se trata desse sentido, né? Ah lá, crimes hediondos. A proposta também acrescenta outras práticas nas leis de crimes hediondos. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação por rede de computadores, né, transmitido em tempo real, sequestro e cárcere privado contra menor, tráfico de pessoas cometido contra criança, adolescente, participação de criança ou adolescente em cena de sexo, enfim, estão tipificando melhor aí os crimes pela internet, né? Mas foi aprovado na Câmara, eu sempre digo, que tem que passar pelo trâmite todo, Senado, e ser finalmente sancionado, né? Gente, ficávamos falando só da Europa, né? Olha, só tem na Europa. Em pleno inverno, uma onda de calor que vai mexer, chegou a gente a morrer, né? Por conta desse calor, essa onda que teve. E aí criou, hoje, desastre, o Guaíba vazou, né? Lá no Rio Grande do Sul, e uma grande seca no norte é o Ninho. É o Ninho, né? Mais o aquecimento global.
fizeram com que setembro, né, batesse recorde de consumo de energia. E aí a explicação, o bloqueio atmosférico é o ninho atípico, aquecimento global, e naturalmente setembro é um mês de altas temperaturas devido à combinação do período final do período seco e aumento da radiação solar, tá? Então é chamado bloqueio atmosférico, que acontece nesse mês, mas francamente, eu tô velhinho. Eu nunca vi bater 40 e tantos graus aí. Hoje estou conseguindo gravar aqui, porque a luz em cima é muito forte, mas tem um ventilador super potente aí me ajudando a não ficar transpirando durante a aula. Então, e eu já expliquei que essa coisa do calor, ela mexe com a saúde das pessoas porque ela mata células vitais de órgãos vitais, né? Proteínas vitais. Perdão, vou tomar um golinho aqui de água. Muito bem, chegamos à grande polêmica da semana e dos próximos dias. E aí eu quero ler. Em Vitória, para indígenas, o STF barrou a tese do marco temporal para a demarcação de terras. Foi 9-2, né? Pela tese do marco temporal, que dia é o marco temporal? O dia do marco temporal é 5 de outubro. Só poderiam ser demarcadas terras já ocupadas pelos indígenas no dia 5 de outubro, tá? Então, aquilo que eles tinham naquela data seriam as terras. Bom, então foi criada essa interpretação a partir do artigo 231 da Constituição, que diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E aí criou essa tese que no dia 5 de outubro de 88, chamado de marco temporal, seria aquilo que os índios ocupassem, ali era a terra deles. O Brasil hoje tem 14% do seu território com terras demarcadas. Vamos entender um pouco. Bom, e aqui por isso que eu falei que era uma aula muito importante. Até 1822, o Brasil, todas as terras pertenciam a Portugal. A primeira lei de terras no Brasil é de 1850, para você ter uma ideia. Por essa lei de terras, ela criava uma série de critérios que impedia negros de ter acesso à terra, estrangeiros de ter acesso à terra. A terra tinha um valor muito caro, né? Ela tinha um preço mínimo, era para poucas pessoas. Agora, então, imagine, o índio nunca fez cerca em volta da sua terra. E ele sempre foi nômade, andou de lá para cá, tal, não sei o quê. E durante algumas ditaduras, os governos federais iam lá e pegavam essas terras indígenas ou para promover assentamentos, expansão agrícola, né, como foi o rumo Rondônia, saindo do sul, né? A própria Marcha do Oeste durante a época de Getúlio Vargas, tal. E ninguém discutia se era terra indígena ou não. Bom, isso é um grande problema. É um grande problema. Por quê? Porque legalmente, muita gente foi lá, cercou a terra, falou: olha, consegui autorização municipal no cartório, regularizei a terra é minha. Até aí, tudo certo, né? Comprou a terra, iniciou a produção e isso tem gente que está há 100 anos, a família está com essa terra. Ocorre que essa terra era terra indígena e o cartório registrou sem consultar nenhum tipo de entidade ou instituição que preservasse a cultura indígena e simplesmente pegou essa terra que era dos índios. É óbvio, se for pensar assim, eu sei, toda terra
vamos todo mundo embora, porque todas as terras são dos índios. Agora, muitas terras foram invadidas e são invadidas, mesmo as terras que são demarcadas, vocês sabem que elas são invadidas, tá? E a terra Yanomami com garimpo, né? Então, imagine essas terras que foram ocupadas ilegalmente. Há mais de 200 processos de índios requisitando essas terras de volta aí ao seu patrimônio, o que impactaria demais a produção rural. Então é temeroso isso aí, né? E o Supremo falou, olha, esse marco temporal foi uma invenção que não existe. Bom, então como é que vai ficar? Exatamente hoje, que é a despedida da Rosa Weber, amanhã o Barroso toma posse, que ela se aposenta, eles começam a discussão, que está aí no slide, que eu coloquei lá embaixo, ó. Como é que vai indenizar essa gente que vai perder a terra, né? Como é que eu vou compensar os índios? Então eu vou fazer o seguinte, há uma tese que é a ideia de que índio, eu vou te dar uma outra terra e essa aqui que está produzida, que está em produção, fica na mão da pessoa. Então eles vão analisar. Por isso que também é uma questão que eu tenho muito receio de ficar falando, o Supremo derrubou. O Congresso acabou de aprovar hoje na CCJ a volta do marco temporal. E aí o que acontece? Se, novamente, eles votarem uma lei, pode acontecer essa briga, está acontecendo essa briga, né, entre o Congresso e o STF. Digamos que o Congresso aprove uma lei dizendo, não, o marco temporal existe, é o dia 5 de outubro. O que os índios tinham ali era deles, o que as pessoas tinham eram delas, acabou. O Supremo pode ser provocado novamente ter que derrubar o marco temporal. Então, eu tenho para mim que isso é coisa para décadas de discussão, né? Imagina indenizar tudo isso, quanto custará ao Estado brasileiro, né? Como é que será a produção desses índios. Por exemplo, terras indígenas que viraram cidades. O Supremo discutiu isso. Eu vou destruir uma cidade? Então veja o imbróglio que o Supremo está começando a discutir, como é que ele vai aplicar essas regras de demarcação de terras. A análise que eu li até agora, né, que a gente estuda, é que cair no marco temporal, pelo menos mais 14% do território brasileiro, o que dá mais do que o estado de São Paulo inteiro, iria para aí os índios, dobraria, né, quase 1/3 do território brasileiro seriam terras indígenas. Vai criar problema de invasão, de conflito de terra, de violência, de indenização. Então é algo para ter muita calma. O que você tem que ter para se preparar para o concurso? Você tem que ter ideia que o Supremo derrubou. Mas se o Congresso aprovar uma lei, passa a valer o marco temporal. Então a gente tem que ir acompanhando esta novela. Assim que o Supremo decidir como é que serão as regras, eu volto aqui e conto para você. Por enquanto caiu, mas isso não quer dizer que amanhã ou daqui um ano, aquela pessoa que está produzindo, né, que investiu na terra, tem casas, moradias, tal, vai perder tudo. Existem pelo menos 200 processos de recuperação de terras indígenas sendo julgados, muita calma nessa hora. Tá? Então, para uma tese, cuidado para uma questão, muito cuidado para não cair em pegadinhas. O marco temporal acabou e está tudo resolvido, vamos devolver as terras aos índios. Não. Tem que saber como vai ser, como é que o Supremo entende, se o Congresso não vai aprovar uma nova lei fazendo valer o marco temporal, aí fica essa briga entre poderes. Por enquanto, vamos esquartejando este tema que se arrasta na história do Brasil,
sabendo e entendendo qual é a ideia, como eu expliquei, do que é o marco temporal, do entendimento de algumas pessoas desse marco temporal. E os dois lados, né? O que pensam os ruralistas e o que pensam aí os indígenas. Lógico que a bancada ruralista tem uma visão e os povos originários outras. Mas, pessoal, é assim que a gente faz com atualidades. A gente não atropela. Por isso que eu faço questão, porque eu mostro, olha, vamos colocar uma questão comentada para ver como é que pode ser. Fiz, acho que antes de ontem, uma questão para o livro 15 sobre isso, né? Porque aí, se tem alguma radicalidade ali, eu explico no comentário dos livros, tá? Então, é assim que você tem que, para não cair em pegadinha. A partir de agora, todas as terras serão devolvidas aos índios. Você vai lá e crava essa porque viu que o Supremo derrubou. Você errou a questão, né? Porque não está decidido ainda. E mesmo que decida, o Supremo vai fazer o seguinte, olha, vamos dar 2 anos, que eu já ouvi essa tese dentro do próprio Supremo, para que as pessoas possam se reorganizar. Então não vai ser nunca no estalar de dedos, pode esquecer. Então é uma decisão importante, pautada pela Rosa Weber, que deixa o Supremo e passa para o Barroso. Por isso que eu falei que essa aula era muito, talvez merecesse até uma aula especial para discutir, mas eu achei melhor colocar aqui e explicar para vocês que é assim que se estuda atualidades, estudando aos poucos, para não cair em armadilhas. Bom, vamos lá para a transição, que a transição é sempre feita com as rápidas. Putin aceita convite para visitar a China. Bom, então se ele aceitou o convite é que a China não vai prendê-lo, né? Seria a primeira viagem depois que ele foi condenado. Vamos ver se ele vai. Nômade aquele que, digitais no mundo, já somam 35 milhões. Estimativa é que chegue até 1 bilhão, né? Já são 17 bilhões. Os Estados Unidos, né, um aumento espantoso em relação a 2019. Então, são aqueles caras que estão migrando para o mundo digital, né? E se isolando também. Câmara de São Paulo é a primeira vereadora, primeira da cidade a perder mandato por racismo. Ele falou, isso é coisa de... Eu não posso falar aqui, né? Porque eu não vou repetir a fala racista dele de jeito nenhum. Mas ele é o primeiro vereador da cidade de São Paulo, Camilo Cristófaro, a ser cassado por racismo. Terra teve o agosto mais quente da história, de novo, né? Aponta que é 95% de estar entre os 2 anos mais quentes já registrados na Terra. Então fiquem muito atentos, está despencando isso aí. Seca no Amazonas pode impactar Black Friday e Natal. Empresas de navegação passam a cobrar taxa de seca, que vão de 3 a 10 mil. Gente, é uma loucura isso, né? O Amazonas, peixes estão morrendo, botos estão encalhando, porque há uma grande seca na região norte e muito da produção da Zona Franca de Manaus é transportada por cabotagem, né? Navegação dentro da bacia hidrográfica do Amazonas, né? Para chegar até portos, para depois vir para São Paulo. Como você não pode colocar uma carga tão grande, e aí tem que fazer muitas viagens, ou se você fizer a viagem de avião direto ou rodoviário fica muito mais caro, isso pode ser que a Black Friday tenha um aumento de preços porque vai aumentar o transporte e muita coisa vem lá da Zona Franca, tá? Papa critica, ele foi para Marsella e criticou a crise migratória, né? Numa missa lá, nós estamos tendo problemas gravíssimos, né? E o Papa entrou nessa conversa, aí criticando os países que estão barrando a entrada de
refugiados na Europa. Eu já falei disso na semana passada, da crise de Lampedusa. Denúncias de stalking passaram de 56 mil casos no Brasil em 2022. O ano teve 40 casos a mais por dia que em 2021. Stalking, você sabe o que é? Perseguição das pessoas pela internet, geralmente mulheres, né? 150 casos por dia, o que é registrado, né? Vou te matar, vou te perseguir e tal. México e Estados Unidos selam um novo acordo contra a imigração. O México se comprometeu a deportar de suas cidades fronteiriças pessoas sem documentos e que busquem atravessar a fronteira rumo aos Estados Unidos. Chegou no México, está sem documento, vai embora, né? É mais um esforço do Biden aí, porque é isso que afeta muito a sua, como é que fala? Popularidade. Uma cápsula da NASA capturou aí uma amostra do solo do asteroide Bennu, que tem a mesma idade da Terra. Então, a ideia é tentar entender como é que era a composição da Terra quando ela foi criada há 4,5 bilhões de anos atrás. E isso chegou lá no estado de Utah, nos Estados Unidos, né? É a maior amostra já coletada. O Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pela Rosa Weber, é sempre presidido também pelo presidente do Supremo, criou aí uma promoção para tentar igualar uma nova regra no juizado de segunda instância, né, nos TJs, não na Suprema Corte, é só a segunda instância, tá? Então, a ideia é fazer com que amplie o número de mulheres. É um texto meio longo, uma regrinha meio chata por antiguidade, merecimento e tal, mas eles, hoje no Brasil, aí em algumas cortes nós temos 18% das mulheres. A ideia é chegar entre 40%, a ideia é igualar, tá? Então o Conselho Nacional de Justiça, que regula o judiciário, isso foi pautado pela Rosa Weber, tá? Ela fez questão de fazer isso. Ontem ela fez um depoimento, chorou, tal, no CNJ, porque quem preside o CNJ é quem preside o STF. Acabou a greve dos roteiristas, finalmente, vamos ter bastante streaming aí de volta, né? Então, tá aí as rapidinhas que mereciam. Por isso que eu falei, é muito assunto, eu não quero ficar me alongando muito. Um ano de protestos violentos contra o regime no Irã, foi em setembro do ano passado que a Mahsa Amini aí morreu, e o Irã votou uma lei para aprovar uma lei de apoio à cultura da castidade do véu, que prevê mais punição, incluindo multas e penas de cadeia a mulheres que não usam a peça em espaços públicos e em imagens publicadas na internet, apesar das meninas estarem cada vez mais aí se rebelando no Irã, tá? Mas aprovaram uma lei agora para aumentar a punição. E você sabe que a punição muitas vezes é com morte, né? Gente, estou fazendo que nem rapidinho porque eu não quero me alongar muito. A batalha geopolítica sobre a represa gigantesca que alterou o rio Nilo. Estão mexendo demais na natureza. Isso é o tipo da questão que às vezes passa batido no meio de comunicação, mas as provas pegam, porque, né, mexer no maior rio do mundo, o Nilo, e a briga é entre a Etiópia e o Egito. E está todo um jogo de perguntas. Dá um pause aí. Simplesmente, né, a Etiópia, a grande barragem da Renascença da Etiópia, fica no Nilo Azul, de onde fluem 85% das águas do rio Nilo. Então, dali sai e olha só a imagem, né? O Egito ficou enlouquecido, porque aí a água não chega no Egito. Maio de 2019, o Nilo. Em 4 anos, olha o que a Etiópia fez para barrar a água do Nilo. E a gente sabe que o Nilo
é a grande sobrevivência do Egito, porque as cheias dele é que leva aí a transformar as terras férteis. Essa água represada na Etiópia, que está mais ao sul do Egito, não chegando no Nilo, né, ela vai diminuir as áreas cultiváveis. O Ocidente começa a dar sinais que pode abandonar a Ucrânia. Alto custo da guerra e falta de avanços significativos na batalha jogam contra Kiev, que já sente pressão de aliados. Polônia, que era a que mais enviava armas para a Ucrânia, não vai mais enviar. Por quê? Qual foi a alegação da Polônia, né? Primeiro que ela vai estar em processo eleitoral, tal, que os grãos da Ucrânia que não conseguem sair porque não pode passar ali pelo Mar Negro, né? Porque a Rússia rompeu o acordo, eles estão sendo escoados para a Polônia. E aí o que acontece? Esses grãos chegando na Polônia, vindo da Ucrânia, quebra o agricultor polonês. E aí a Polônia falou, pera um pouquinho, eu estou ajudando você e você está me prejudicando? Né? E aí o governo polonês, outros países, vai ter eleição na Eslováquia também, há muita reclamação dentro dos Estados Unidos, em vários países, como eu falei, 100 bilhões de dólares, né? O Biden anunciou mais 20, e a guerra continua. Esses dias a Ucrânia se vangloriou de ter destruído uma base naval na Crimeia, e aí a contraofensiva russa veio pesada, né? Enfim, a guerra agora num perigo grande aí, que é essa questão de começou a esgotar, ninguém mais está querendo a guerra. E aí, nesse caso, fica difícil para a Ucrânia competir com a Rússia, né? Bom, vou entrar num tema que também é o segundo tema muito forte, que está muito na mídia. Acabei de ver agora essa situação. Esse é um conflito que eu diria de décadas entre o Azerbaijão e a Armênia por um enclave chamado Nagorno-Karabakh. Oficialmente, eu acho que a gente tem que olhar para um mapa, tá? Então, há um cessar-fogo nessa região. O mapa vai explicar isso aí. Isso começou porque o Azerbaijão e a Armênia pertenciam até à antiga União Soviética. Então, quando era controlado pela União Soviética, ela mantinha força bruta sobre os dois. Há um problema. Azerbaijão, maioria muçulmana. Armênia, maioria cristã. Agora, o mapa vai ser super revelador para vocês entenderem isso. Olha, acho que eu até consigo ficar pequenininho aqui. Tá vendo? Nagorno-Karabakh é muito louco, né? É o mapa mais didático que eu vi. É uma região, esse vermelho, que tem a maioria da população armênia. E o Azerbaijão é o laranja. Então, o Azerbaijão também tem uma parte de território dele que é depois da Armênia. Tá vendo que tem marronzinho ali embaixo da Armênia? O que está acontecendo? Moram em Nagorno-Karabakh 120 mil armênios. E eles até tinham controle de uma pequena parte da região. O Azerbaijão, nos últimos dias, foi lá e tomou totalmente essa região, porque é reconhecida pelo mundo como região do Azerbaijão. O mundo reconhece que Nagorno-Karabakh é do Azerbaijão. Ocorre que existem 120 mil armênios. E o que o Azerbaijão fazia? Fechava ali, cercou a região e não deixou chegar comida, remédio, nem nada. Agora está chegando ajuda humanitária. Porém, os armênios estão morrendo de medo de serem assassinados e mais da metade da população de armênios já foi embora
de lá voltando para a Armênia. Então você imagina 50 mil pessoas se deslocando em uma semana. Uma crise humanitária, porque como é que você vai alocar essas 50 mil pessoas na Armênia de uma hora da noite por dia? De uma crise histórica que envolve questões religiosas, mas a Armênia tem toda uma história de massacre da Primeira Guerra Mundial também. Tá? Então, e esses dias explodiu um posto de gasolina, morreu, porque o cara, aí ninguém sabe, explicou direito aí o que aconteceu, né? Estados Unidos liberam visto para 500 mil imigrantes venezuelanos trabalharem lá nos Estados Unidos. Uma decisão bastante polêmica, mas para ajudar, e você está vendo como eu falo que os americanos estão procurando meio que amenizar com a Venezuela, né? Mas ao mesmo tempo fizeram aquele acordo com o México que eu falei de devolver imediatamente todos que não são de lá, né? Mas porque a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. É uma decisão histórica aí, né? Então eles têm a garantia de não serem deportados por 18 meses. Então tem lá, é uma ajuda humanitária para os venezuelanos. Agora, você vê, né? Para eles só. E aí o Sergei Lavrov, na Assembleia Geral da ONU, ele foi falar, foi um dos últimos a falar, foi no sábado, né, dia 23, já estava encerrando a Assembleia, ele falou, olha, esse plano de paz com 10 pontos que a Ucrânia propõe, dentre eles, devolver os territórios ocupados, Donetsk, Lugansk, Zaporígia, né, e Crimeia, nós não aceitamos, né? Lavrov acrescentou que Moscou deixou a iniciativa dos grãos, a questão, né, do acordo, daí até o porquê da Polônia estar preocupada, como eu falei, porque o grão está indo pelo Danúbio, está indo pelo Rio, já expliquei também, tem que assistir aulas anteriores, né? E aí a Polônia ajuda a Ucrânia, porque a Ucrânia procurou outra saída, já que não dá para sair pelo Mar Negro. Não é realista, então não há a menor chance, segundo Lavrov, do programa de paz apresentado por Kiev. Então, pode esquecer, isso que vocês estão propondo, a gente não vai aceitar. Se quiserem a paz, é em outro sentido. Gente, num esforço fenomenal, eu procurei não ser tão rápido, mas estão aqui os livros que tratam de temas do segundo semestre, do primeiro semestre até o segundo semestre, estão as datas, fevereiro, abril, maio, as 100 questões comentadas, né? Junho e o último que eu lancei até dia 30 de agosto. Então, esses são os livros com questões comentadas, que depois, graças a Deus, eu fico super feliz, batem com as questões da sua prova. Como é que eu faço para adquirir? Manda um WhatsApp para mim. Diogo, quero negociar, tal. Compra 2 agora, eu faço um descontinho. De 50 eu faço 40 para você. Pô, vou comprar 3. Tá bom, compra 3, eu faço 70 e dou 1 de graça para você. Eu estou ajudando as pessoas me ajudam. Isso aí um ajuda o outro. É só mandar um WhatsApp que eu procuro responder assim que eu não estiver dando aula, né? Porque eu dou aula de direitos humanos para a Polícia Civil também, né? E esse é no presencial, enfim, a gente tem vários cursos aí, porque realmente não tem professor de atualidades, e aqui é uma iniciativa maravilhosa do Vencendo, por isso que eu sempre falo que é o curso que mais cresce, porque eu duvido que tenha um curso, não é ideia minha, não é virtude minha, é do meu coordenador, que ofereça aula gratuita de 45 minutos semanal para você. Assine o Vencendo, se você está assistindo pela primeira vez, adquira os livros que vão te ajudar,
Esse é o meu recado dessa semana. Muito obrigado. Desculpa a velocidade, mas era muita notícia. Semana muito, muito quente. Até outubro. Já estamos no fim do ano. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, hein? Não vou ocupar seu tempo.